Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você está no canal Moisés Lima e hoje nós vamos comentar um projeto de lei bastante curioso para vocês verem o tamanho da trolha que estão preparando para a oposição do governo e para acabar com essa oposição. Tremendo cavalo de Troia que estão fazendo e, como se não bastasse isso, pensando, né, que a oposição é um bando de bananas muito burros, incapazes de perceber os seus engodos. Né? Bom, mas antes de mais nada, eu quero pedir a você que não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sino das notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal. Se você quiser ver alguma notícia comentada aqui no canal, você manda a notícia para nós aqui nos comentários, deixa ali o porquê você acha que é relevante comentar aquela notícia, e aí, quem sabe, a gente não consegue trazer ela aqui para nossa pauta, tá bom? Bom, vamos começar então? Vamos lá. O projeto torna crime o uso de símbolos e referências ao nazismo e ao fascismo, né? Então, a princípio, o que acontece? Todo mundo que lê isso aqui imediatamente pensa que isso daqui não tem nada demais, ora as bolas, o que é ruim, o que é contra a humanidade, o que é nefasto tem que ser proibido mesmo. Mas vamos ver onde é que está o pulo do gato aqui. Primeiro pulo do gato é o seguinte, né? O autor da proposta é o deputado Rubens Antoni, que é de que partido? Que partido será que ele é? PT. Se é do PT, cara, você pode saber que tem engodo. Olha aqui, ó, deputado Rubens Ottoni, PT de Goiás. Você já pode saber que tem caroço nesse angu. Mas vamos lá, né? Projeto torna crime o uso de símbolos e referências ao nazismo e ao fascismo. Hoje é crime fabricar ou vender símbolos e ornamentos com a cruz suástica. Projeto criminaliza o uso de outras simbologias nazistas. Aí você pensa, bom, o nazismo já é proibido, se proibir outras simbologias nazistas não tem nenhum problema, mas vamos ver como é que é a coisa, né? O projeto de lei 142 de 2023 torna crime fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propagandas que utilizem a cruz suástica ou quaisquer outras referências ao nazismo ou ao fascismo. E aqui está o grande pulo do gato, né? O texto altera a lei do racismo e esta está sendo analisado pela Câmara dos Deputados. Atualmente, a lei já prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa para referências ao nazismo, mas limita-se ao uso da suástica sem punir outros símbolos nazistas, como o número 88, empregado por movimentos neonazistas europeus para reverenciar Adolf Hitler, representando a repetição da oitava letra do alfabeto, que é o HOH, que daria Heil Hitler. Com o intuito de sanar qualquer dúvida, isso é terrível, né? Porque, infelizmente, existe, né, o neonazismo e toda vez que eles criarem um símbolo novo, uma lei nova precisa ser criada, né? Com o intuito de sanar qualquer dúvida, o projeto pretende tornar crime o uso de quaisquer símbolos, emblemas, ornamentos distintivos e propaganda que se destinam à propagação do nazismo, explica o autor, deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Inclui-se também a menção ao fascismo, doutrina claramente atentatória à liberdade e que deve ser combatida em um Estado democrático de direito. História. Com origem na Itália após a Primeira Guerra Mundial, o fascismo foi um movimento político liderado por Benito Mussolini, que, em 1922, fundou o Partido Nacional Fascista com princípios autoritários, imperialistas, antiliberais e antidemocráticos. Anos mais tarde, em 1933, surgiu na Alemanha o nazismo, com a ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ao poder, defendendo o totalitarismo e o racismo científico, doutrina que levaria ao antissemitismo e ao holocausto do genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Engraçado isso, né? O totalitarismo e o racismo científico, já que o racismo, o nazismo, ele é tão anticientífico, tão pseudobiológico, tão pseudocientífico quanto a sociologia comunista. Eu não vou entrar
no mérito do fato de que se você proíbe o nazismo, tem que também proibir o comunismo. Eu não vou nem falar disso, né? O que importa é o seguinte, esse projeto, ele mais ou menos funciona da seguinte maneira. Sabe quando você precisa dar um remédio para o seu cachorro, aí você bota o comprimido dentro de um pedaço de pão para facilitar que ele seja engolido? Pois bem, o grande veneno está sendo colocado dentro de um pedaço de pão e está sendo dado para que a oposição compre e engula com um pedacinho de pão. Eles colocaram o veneno no meio do pão. E o que é esse pão que vai facilitar engolir? É fazer parecer que eles estão criminalizando o nazismo, que eles estão ampliando o combate ao nazismo, que acho que é uma coisa de comum acordo entre todas as pessoas, que o nazismo é pernicioso e deve ser combatido. Embora, aí você me pergunta, mas essa burrice de ficar criando lei toda vez que o cara inventar um novo símbolo, tudo bem, eles não vão mais usar o HH, vamos usar outra coisa. Aí nós criamos outra lei, outra lei, outra lei, outra lei. O problema você acha que os caras são burros e eles não entenderam que isso daqui é um troço ineficiente? Eles entenderam. Mas a grande questão está nisso daqui, ó. Inclui-se também a menção ao fascismo, doutrina claramente atentatória à liberdade que deve ser combatida em um Estado democrático de direito. Bom, o nazismo tem que ser proibido mesmo, não tenho nenhuma oposição a isso. Inclusive, foi um integralista, o ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, que proibiu o livro do Hitler no Brasil. Né? Eu tenho uma certa dúvida sobre a eficiência de proibir um livro, né? Porque todo mundo, foi proibido, mas todo mundo tinha, quem queria ler, leu. Né? E assim, sinceramente, eu acho que pensamento se combate com pensamento. Mas a grande arapuca que tem aqui é o seguinte: o que é fascismo? Veja bem, aqui na história ele coloca o fascismo como sendo aquilo que o Mussolini criou, mas não é bem assim. Né? Na verdade, a esquerda não está nem aí para o fascismo que o Mussolini criou, porque o fascismo lá de Benito Mussolini, ele realmente acabou com a morte de Benito Mussolini. E mais ainda, os métodos empregados por Benito Mussolini hoje são muito mais próximos da esquerda do que qualquer coisa, né? Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado, que é o discurso do Scala de Milão, é exatamente o que fazem os comunistas a todo momento. Eles querem que da sua opinião, da opinião sexual, da piada que você faz, a qualquer coisa seja controlado pelo Estado. A educação, a família, o que você pode ver, o que você pode pensar, o que você pode discutir. Mas essa não é a questão. A grande questão é que os comunistas de hoje, eles não estão, quando eles chamam você de fascista, quando eles chamam o padre de fascista, o pastor de fascista, quando eles chamam o pai de família, quando eles chamam um programa de TV, um filme de fascista, vejam a abrangência disso, eles não estão falando daquilo que existiu historicamente. Eles não estão falando de proibir o fascio, aquele símbolo do fascismo italiano. Né? Eles estão falando da definição que existe sobre fascismo no dicionário soviético de Zinoviev, que quer dizer o seguinte: o que é fascista? Todo aquele que luta contra a revolução do proletariado. Portanto, todos, escutem bem, todos que lutam contra o comunismo no Brasil podem, segundo a conveniência, ser enquadrados nisso daqui. Né? Ou seja, nós estamos falando, vai proibir comercializar quem vai proibir comercializar os símbolos fascistas? O que é o símbolo fascista? Né? Vamos lá. A bandeira do Brasil, durante as últimas eleições, foi considerada um símbolo fascista para alguns. Né? A cruz é considerada um símbolo fascista para alguns. A cruz de São Bento, por exemplo, ela é constantemente confundida com a cruz de Malta, uma cruz de tipo nazista. Né? Quanto tempo vai demorar para que sobre para todo mundo que meramente pensa diferente do governo ser enquadrado nessa lei? Vamos ler, vamos entrar um pouco nessa lei para a gente ver o que é que esse cretino aqui está propondo de verdade. Né? Porque o nazismo, vejam bem,
O nazismo, todo mundo sabe que deve ser proibido e já o é. Quem é nazista arca com as consequências disso, né? Agora, vamos ver o que ele está propondo aqui, né? Esse aqui é o texto original da proposta dele. Algumas pessoas disseram para mim que mudou, tá? Eu não achei o texto da mudança, sinto muito, até a altura em que eu fiz esse vídeo, mas eu gosto da proposta original porque ela mostra o intento da coisa, né? Então vamos lá. Artigo 1º, essa lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para tipificar a fabricação, comercialização, distribuição ou veiculação de símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda para fins de divulgação do nazismo ou do fascismo, né? Fabricar, comercializar, distribuir ou vender símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propagandas para fins de divulgação do nazismo ou fascismo. Isso é o que eles querem que, é, que seja colocado. Entenda-se aqui, tá? Por ou fascismo, por oposição do comunismo. Qualquer que seja, tu é evangélico? É você. Não importa o que eles digam, é você. Porque eles podem, num primeiro momento, dizer que não, mas se for conveniente, é você. E eles estão amparados na lei para ir aí tirar você da sua casa e te enjaular. Vamos ver aqui o que eles estão dizendo aqui. Aí vem uma parte que eu achei muito interessante para vocês verem a decrepitude mental desses cretinos dessa facção que se chama Partido dos Trabalhadores, né? Isso porque, avaliando a alteração promovida na lei, a doutrina já apontava, abre aspas, o legislador deve ter aproveitado a oportunidade de rever o dispositivo para acrescentar que os crimes ocorreriam quaisquer que fossem os símbolos, emblemas, ornamentos distintivos, propaganda ou se destinasse à propagação de doutrina racista ou atentatória à liberdade. Ele fala muito de nazismo, porque lembra, o nazismo aqui nesse projeto, ele é o pão para tu engolir a outra porcaria, né? Se ele quisesse proibir o fascismo que existiu, ele podia botar aqui proibição do mussolinismo, do fascismo mussolinista, né? O que também precisaria ser discutido, mas tudo bem, a gente entenderia a que ele se refere. Mas não, ele colocou aqui dessa forma, porque nessa forma ele pode acabar com os monarquistas, ele pode acabar com o próprio MBL, que virou uma pedra no sapato deles, com esse movimento anarcocapitalista, mas é claro que sobra para quem aqui no final das contas, né? Olha aqui, quem que sobra em primeiro lugar. Muito bem, nós estamos então em primeiro lugar na folha da cassação. Eles estão dizendo que Plínio Salgado, cara que foi deputado várias vezes, candidato à presidência, ele era um tipo de fascista. O primeiro cara que condenou o fascismo do Brasil, como nós já falamos várias vezes, no seu romance O Estrangeiro, e depois repetidas vezes, o primeiro a condenar o hitlerismo. Mas nós somos o primeiro aqui que ele menciona. Há alguns anos atrás, nós fomos também os primeiros a sermos considerados grupo com discurso de ódio, sendo que nós nunca falamos nada que pudesse ser de fato considerado discurso de ódio, né? Basta ver aqui os vídeos do canal, vocês vão ter certeza disso, né? Mas olha que interessante, nós somos os primeiros a ser expulsos das redes sociais, né? Com a desculpa que nós tínhamos discurso de ódio, que nós éramos fascistas, apesar de nós sempre dizemos que não somos fascistas, etc., não concordamos com tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado, que os comunistas já fazem. Não. Mesmo assim, nós fomos os primeiros a sair das redes sociais. Nós advertimos. E isso vai recrudescer. Depois disso, foi uma enxurrada. Foi Brasil Paralelo, foi monarquista, foi outros grupos nacionalistas, foi a enxurrada ladeira abaixo. Acorda, oposição cega e surda, não tome o veneno no pãozinho de cachorro. Essa informação que tem aqui, olha, tá? Essa informação que tem aqui sobre o integralismo é totalmente tirada do esfíncter de alguém. Isso daqui só tem base para o retardado que o escreveu, para esse apologista socialista. Né? Só tem base aí. Nunca ouvi essa história antes dela despontar, como eu disse, da inteligência simiesca de um sujeito desses, né?
E claro, eles sabem que isso não é verdade, a verdade nem está sendo considerada aqui. O que importa mesmo é que você pense, os integralistas eles que se danem, né? E coma esse veneno com um pãozinho. Resultado, meu amigo, todos vão pagar o preço. Os cristãos, a igreja, as ordens, os nacionalistas, MBL, toda essa turma vai pagar o preço, porque aqui os integralistas são só os primeiros da cadeia, como aconteceu nas redes sociais. Então, eu peço a você que está vendo esse vídeo, eu ouvi dizer que mudou o texto, tá? Mas com certeza, mesmo que eles tivessem tirado essa informação completamente fraudulenta, vamos ver qual é essa informação, né? A repulsa da lei penal por um símbolo particularíssimo, a suástica, pode tornar-se ultrapassada. Ou seja, a gente vai, à medida em que a gente quiser, a gente vai proibindo o que a gente quiser. Assim como as doutrinas racistas, os símbolos nascem e tombam, sucedem-se uns aos outros. Para expressar a mesma ideia, renová-la ou transformá-la, os símbolos são trocados com muita facilidade, dependendo sempre do contexto de sua aparição ou seu ocaso. Ou seja, os caras já sabem que é meio ineficiente, você proibir um símbolo que alguém cria outro, simplesmente assim. No Brasil, o integralismo dos anos 30 combinava o verde dos uniformes com a letra sigma, 18ª letra do alfabeto grego, na forma maiúscula, revelando profunda afinidade com o nacionalsocialismo alemão. Que loucura, né, pessoal? Que loucura. Que informação, assim, tirada do esfíncter, né, cara? Que coisa maluca. No sul dos Estados Unidos, as organizações Ku Klux Klan, o que nós temos a ver com Ku Klux Klan? Fala para mim. Absolutamente nada, mas tá aí. A armadilha está montada, quem tem olhos que veja. Costumam ostentar a cruz azul com 3 estrelas brancas, tal como está na bandeira do estado do Mississippi. O número 88 é empregado por movimentos neonazistas europeus para reverenciar Hitler. Movimentos europeus, né? Aqui eu sinceramente não sei o quanto esse número é adotado pelos neonazistas aqui do Brasil, né? Que eu também nem sei se constitui um movimento, né, para além da elucubração da mídia, né? A gente está falando a esquerda tem o MST, um movimento criminoso, visivelmente criminoso, vai ver a CPI do MST como tá, e eles fingindo que meia dúzia de palhaços é o grande problema, né? O Estado é terrível, né? Que esse Estado da democracia liberal que está abrindo brecha para o totalitarismo é terrível. Os caras não resolvem nada e quando tenta é só armadilha para ferrar inimigo político, não tem nenhum senso da realidade. Ou se tem uma cara de pau para escrever uma besteira dessa, né? Também a cruz céltica, que aliás é sempre confundida com a cruz de São Bento por esses caras, né? Ou seja, você aí da ordem de São Bento não se cuide não, que você vai ter que, até se explicar que nariz de porco não é tomada, você vai puxar uns aninhos, né? É utilizada por grupos neonazistas e de extrema direita. Você que tá com a medalhinha aí no peito, rapaz, vai sobrar para você. Gente, o companheiro Victor Emanuel Vilela Barbui está escrevendo um livro maravilhoso, O Sigma em Oposição à Suástica, a luta do Sigma contra a Suástica. Que ele vai mostrar a verdade com fontes. Ele não é que nem esses pseudo-historiadores aí que servem de papagaio de pirata para Globo, que escrevem ficção científica de má qualidade como se fosse história do integralismo sem fonte nenhuma, né? Ele realmente é um historiador, juntou as provas e o livro está para sair. Aguarde que nós vamos fazer de tudo para que ele chegue até você. E já tem outro encomendado que é sobre o integralismo e o fascismo. Então nós vamos esclarecer definitivamente esse tipo de coisa, mas você pode procurar aqui no canal, há várias discussões sobre isso. Essa informação aqui é um jogo de cretinice do início do parágrafo, do início da aspas até a outra. Ele junta um monte de coisas que as pessoas não gostam e com uma que as pessoas não têm um conceito certo do que é o integralismo. Então ele prepara o pãozinho para botar o veneno. Acordem, acorde oposição. Se isso aqui passar, tá? Mesmo que eles tirem esta merda desse texto pseudo-intelectual, essa falsidade esdrúxula, como eu falei, esse resultado de um esfíncter muito pouco saudável, mesmo que eles tirem isso daqui do texto, a intenção já está dita. Lembre-se, lá atrás nós somos os primeiros expulsos das redes sociais e avisamos, depois foi efeito dominó.
Aprendam, nós já não estamos no Estado democrático de direito que esse povo diz que defende e usa como pretexto para tornar o nosso país um totalitarismo cada vez maior. Vamos acordar porque ainda é tempo. Quando não for mais, sinto muito.